da infância. Eu sou a professora Fernanda Clímaco e estou com você toda semana aqui no programa Sala de Professor Infantil na TV Escola. No programa de hoje, nós vamos conversar com a professora Cibele Medanha. Cibele é professora, pedagoga, especialista em gestão estratégica e mestranda em educação pela Fundação Ibero-Americana. Seja muito bem-vinda, professora Cibele. Oi, Fernanda. O prazer é todo meu estar aqui na sala dos professores na TV Escola, né, que eu adoro, é uma TV que leva informação aos professores, e é um prazer a gente estar aqui para compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente construiu, né, e junto com os professores fazer uma educação melhor. Isso mesmo. E hoje a gente vai conversar, Cibele, sobre um tema que é sempre uma polêmica aqui entre os professores da educação infantil. É um tema recorrente, né? Que é a alfabetização na educação infantil, especialmente as práticas de leitura e escrita na educação infantil. Sem dúvida nenhuma, um tema polêmico, não é verdade? Muito polêmico, né, não só polêmico, e assim, eu digo que todo início de ano, a professora alfabetizadora, como eu, a gente pensa: "Ai, meu Deus, será que eu vou dar conta? Como eu vou alfabetizar os meninos?", né, essa inquietação que a gente traz, mas isso chama responsabilidade. E é algo que a gente precisa compartilhar, pensar e entender como é que as crianças constroem esses conceitos. Como que eu aprendi a escrever, a ler e escrever? Tem uma receita, tem uma maneira pela qual eu levo todas as crianças a aprender a ler e escrever? Ainda tem uma outra inquietação, que eu costumo dizer, na educação infantil, a gente não tem a obrigatoriedade de alfabetizar, mas as crianças vão para a escola para aprender a ler e escrever. Pergunte às crianças: "O que você faz na escola? O que você vai fazer na escola?". "Vou aprender a ler, vou aprender a escrever", né, e essa geração é uma geração extremamente curiosa. Então, como é que acontece esse processo? Quais as práticas que a gente pode trazer na nossa sala de aula, não é mesmo? Eu acho que é isso mesmo. Essa questão da que a base traz, né, da não obrigatoriedade, ela coloca a gente num lugar bastante desafiador, porque por um lado, né, existem professores que acham que não precisam fazer nada, já que a obrigação é lá do ensino fundamental, e tem outros professores que, por outro lado, também antecipam processos que não são próprios, né, da infância, da educação infantil, e aí a gente fica nessa angústia, né, nesses desafios aí que você colocou muito bem para gente. Então vamos tentar clarear, né, e colocando cada Vamos coisa no lá. seu lugar, Cibele. O que você pensa, né, a respeito dessa construção que começa desde lá de os bebês, né, e que vai pela vida inteira? Olha só, Fernanda, e ainda sobre o comentário da base, a gente tem um contraponto, porque ao mesmo tempo que não existe uma obrigatoriedade legal, vamos pensar assim, se nós olharmos para o campo, escuta, fala, pensamento, imaginação, lá na competência 9, lá embaixo, ele fala sobre o processo de leitura e escrita, né? Levantar hipóteses acerca da escrita. E aí vem a grande questão: como é que a criança vai levantar essas hipóteses? Como que ela vai organizar ou de onde que ela vai buscar esse pensamento sobre a leitura e escrita? E aí vamos pensar numa criança de 2, uma criança de 3, de 4 e de 5. Então, na pedagogia ou na docência mesmo, ou nos materiais que a gente elabora, sempre tem essa pergunta que não quer calar: o que eu posso levar para as crianças? Quais as práticas que elas possam construir essas hipóteses? Eu construo hipótese a partir de um conhecimento, né? Isso é fato. Então, as crianças precisam pensar sobre a escrita. Elas precisam ter bons desafios, que despertem a curiosidade delas, porque, como eu disse, elas são extremamente curiosas, e elas comecem a fazer as primeiras hipóteses. Ainda que seja, eu me chamo Cibele, mas a minha colega chama Cíntia. O C é igual, mas o som é diferente.
E tem uma outra colega que chama Camila, que também tem o C, mas C de Camila e C de Cibele? Então, essas hipóteses é que fazem com que as crianças construam realmente o conhecimento acerca da escrita. Não é, Fernanda? É o que eu penso. Então, a gente precisa levar as crianças a pensar. Elas precisam perguntar boas perguntas, né? Olhar e dizer: olha, com que letra eu escrevo? Que letra é essa? Né? Quantas letras tem o meu nome? Eu sou menor do que a Fernanda. Então, meu nome tem que ser menor do que a Fernanda, o nome da Fernanda, ou não. Isso são hipóteses, né? Que elas precisam construir. A resposta elas vão construir. E acredito também, Sibeli, que elas vão construindo essas hipóteses, né? Elas começam a pensar sobre o sistema, né, o nosso sistema alfabético de escrita, a partir das experiências que os Com certeza. professores organizam, planejam, né, a partir da intencionalidade ali de que cada professor, né, tem na sua proposta, no seu planejamento, no seu projeto, para que realmente essas habilidades, essas competências, né, elas vão sendo adquiridas, elas vão acontecendo à medida que a criança vai entrando em contato com a linguagem, né? E o que você pensa sobre isso, Sibeli? Isso mesmo, Fernanda. Eu vou usar uma citação da Magda Soares neste livro aqui, ó, Alfabetização, a questão dos métodos. É um bom livro para nós termos na nossa cabeceira, né, da cama de alfabetizador. E assim, a Magda traz questões e conceitos e reflexões muito importantes. E aí eu vou ler um trechinho desse livro para a gente chegar na prática. Ela diz o seguinte: tudo que as crianças precisam para dominar a linguagem falada, tanto para produzi-la por si mesmas, quanto para fundamentalmente para compreender sua utilização pelos outros, é ter a experiência de usar a linguagem em um ambiente significativo, que foi o que a professora Fernanda disse. As crianças aprendem facilmente a linguagem falada quando estão envolvidas na sua utilização, mas quando lhe faz sentido. E da mesma forma, tentarão compreender a linguagem escrita se estiverem envolvidas em sua utilização, onde esta lhe faz sentido e onde possam gerar e testar hipóteses. Então, as crianças aprendem a escrever escrevendo, aprendem a ler lendo. Eu gosto muito de organizar e pensar sobre práticas que as crianças manuseiam suportes de escrita. Elas precisam pensar no som, a consciência fonêmica, mas a fonográfica também. E elas precisam olhar para a palavra, olhar para a escrita. Então, eu vou compartilhar com vocês uma prática que eu criei através de um livro de história que eu achei muito bonitinho, que é esse aqui, O Colecionador de Palavras. Então, eu Bacana. pensei o seguinte: por que eu não posso colecionar palavras com as crianças? Elas gostam de colecionar folha, brinquedo, bolinha, então eu vou colecionar palavras. Mas qual palavra? E aí começa o desafio. Quanto mais nós levarmos o contexto de histórias, de contos, de gêneros textuais, né, vamos dizer assim, para a sala, para que os meninos, as crianças possam manusear, abrir o livro, abrir uma revista, um jornal, ou mesmo no celular também, né, aí trazendo a questão da tecnologia, mais elas vão atentar e levantar hipóteses sobre a escrita. Então, olha só, ao contar uma história, a escolha da professora, de acordo com o contexto, ela pode ali naquele livro ou naquela adivinha escolher uma palavra que ela sabe ler. Por exemplo, vamos pensar lá num livro que eu gosto muito, que é A Casa Sonolenta. Lá tem a palavra gato. E daí eu perguntei para as crianças o seguinte: quais palavras ou qual palavra vocês conseguem ler? Não precisa ler a palavra toda, pode ler parte dela. Sabe por quê? Às vezes a criança não dá conta de ler uma palavra inteira e ela não quer falar isso para você. Mas se você disser que ela pode ler um pedacinho da palavra, e aí eu já estou aproveitando para formar o conceito, ela vai dizer assim:
Tem uma palavra aqui que é gado Gabriel, e eu acho que é gato, porque tem um gato desenhado na página. E daí a professora pega uma ficha de papel comum e escreve a palavra gato, que é uma outra questão também. Toda vez que a professora escreve para as crianças acompanharem, pode ver que aqui não é digitado. Toda vez que a professora escreve e as crianças veem, ela está mostrando direcionamento da escrita, a grafia da letra, que a letra é fechada ou é aberta, e por aí vai. Então, colecionei a minha palavra gato. Em outra história, ou uma poesia, eu escolhi a palavra janela. Aí eu colecionei a palavra janela. E aí eu vou fazendo coleção. Num belo dia eu digo assim: vamos brincar de contar histórias com as palavras? Então eu tiro aquela palavra do envelope ou da caixinha onde eu estou colecionando e utilizo a palavra. Vamos ver quantas palavras a gente tem com a letra G? Uma outra questão. Eu quero escrever o nome da Janaína. Começa do mesmo jeito que janela. Será que na nossa coleção de palavras tem janela? Eu vou lá e coloco a janela. Ou então eu ofereço, eu tenho aqui muitos pedacinhos das palavras. E aí eu vou trabalhar com sílaba ou com letra, depende do contexto ali da sala de aula. Com esse monte de pedacinhos, vão brincar de formar palavras? Vão ver quem forma a palavra maior, a palavra menor? E aí a gente pode trabalhar com palavra inventada. Eu vou inventar uma palavra. Aí as crianças colocam aquele monte de sílaba ou duas sílabas e inventam uma palavra. A gente vai tentar ler. Agora, com esse pedacinho, vamos tentar formar uma palavra de verdade? Olha aí, mais uma palavra para a nossa coleção. O que eu estou convidando as crianças, Fernanda? Eu estou convidando as crianças a pensar sobre a escrita, a pensar sobre o som, identificar a letra que representa aquele som. Isso é um conceito de alfabetização, né? Um conceito que as crianças precisam construir, primordial para o processo de alfabetização. Isso. E interessante, Sibeli, que a gente vem falando aqui no programa, sabe? Sala de Professor Infantil já trouxe esse tema algumas vezes, mas a gente nunca entrou diretamente numa proposta prática. E aí eu acho que hoje fica a dica, então, né, para as professoras e professores que estão nos acompanhando, né, a ideia de uma coleção de palavras, de uma caixa, né, de tesouros, formada por palavras que façam sentido para as crianças, né? É uma excelente ideia para a gente começar, assim, a criar um repertório linguístico, a criar um repertório que, como eu disse, faça sentido para aquele grupo, né? E criar a partir da literatura, eu acho que traz todo esse sentido importante que a gente precisa, né, quando a gente está falando da linguagem, de normas cultas, de direcionamento da escrita, da própria grafia, da sonoridade, né, de todas essas questões que envolvem as hipóteses que as crianças precisam construir. E aí, sem dúvida nenhuma, se a gente não oferece nenhum elemento, essas hipóteses não vão surgir do nada. Não, com certeza. E você disse, Fernanda, da experiência. E junto com a experiência, eu acrescento as boas experiências. Não são palavras soltas, né? Aqui a Magda Soares, você disse sobre contexto de significado. Uma palavra solta, ela não tem significado, porque a criança precisa construir aquele modelo, aquele pensamento em relação àquela palavra. Então, se eu trago a literatura, a boa literatura, a poesia, o conto, a adivinha, seja lá o que for, eu criei um contexto, primeiro tem um significado. Quando ele olha a palavra gato, ele vai lembrar daquela história da Casa Sonolenta, mas ele leu o Gato Xadrez, então é um outro gato. E com um detalhe importante, as crianças não precisam escrever convencionalmente, né, ortograficamente, para produzir textos. Elas podem elas podem ser produtoras de texto dentro do contexto de construção da escrita, porque produzir texto é uma coisa, escrever é outra. O professor pode ser o escriba. Então, quando eu trago uma história legal, uma poesia, eu estou ensinando também as marcas textuais, o enredo,
né? A rima da poesia, que também é um trabalho fantástico, né? E é importante. Será que os professores sabem por que a gente trabalha rima na educação infantil? Será pela musicalidade? Qual a importância da rima? Pode contar, Né? Sibeli. Posso contar? Olha Pode. só, e eu vou contar uma experiência para vocês como professora. Eu sempre trabalhei com a rima e percebi que as crianças construíam conceitos e evoluíam acerca da escrita a partir da rima. Mas eu acreditei que era uma feliz coincidência e realmente trabalhar com rima é muito legal. É uma brincadeira. As crianças brincam quando elas fazem rima, não é assim? E aí eu fui E pesquisar, eu falei, mas por quê? Não pode ser só isso. Tem que ter uma orientação. E aí, Magda Soares me ensinou uma coisa: a rima é o momento em que eu tiro a criança do significado e do significante. E aí eu vou trazer para vocês um exemplo que é tradicional na alfabetização. Aquele exemplo do boi e da formiga, né, da Emília Ferreira. A criança ela quer escrever boi e formiga, mas como que a palavra boi é menor do que a palavra formiga? Isso não é possível, isso é impossível, né? No cenário infantil, o boi é enorme, a formiga é desse tamaninho. Então, o nome da formiga tem que ser maior. Por quê? Porque a criança, ao pensar no boi, ela pensa no animal, o significado, né? Por isso, ela quer escrever o nome da formiga maior. Quando eu trabalho com a rima, eu tiro o foco desse significado para a criança. Eu estou dizendo para ela que eu quero prestar atenção no som. Pão, mão, né? Então, melancia, alegria, ela não vai pensar no real, no objeto real, mas ela vai se atentar ao som, porque ali é uma brincadeira com o som. Então, eu desenvolvo a consciência fonológica e a fonêmica ao mesmo tempo, porque eu vou escrever e registrar a palavra. Essa é a função da rima. Então, quando sim, vocês perceberem que a criança ainda insiste, por exemplo, eu vou escrever o nome de uma pessoa menor que eu, que tem um nome maior. Como elas sabem que não dá para colocar a letra ali, elas vão fazer um pontinho, um desenho, uma flor, vão desenhar um bonequinho para crescer a palavra. Nesse momento, tragam as rimas e observem o tanto que as crianças vão evoluir. Tenho certeza disso. é verdade. Agora, Sibeli, para a gente conseguir, né, desenvolver todas essas estratégias que vão ajudar, né, as crianças também a desenvolver e elaborar hipóteses acerca da escrita e também sobre as estratégias de leitura, a gente precisa de estudar, né? A gente precisa de Muito. conhecer. Não tem como um Não. professor, uma professora se aventurar, né, no Não. ensino da linguagem sem ter um repertório, sem ter uma base teórica que sustente a sua ação pedagógica, né? Então eu fico pensando cada vez mais na importância do estudo, né? Esse programa é um programa que incentiva Sim, sempre, né, o estudo, a reflexão, a busca, a pesquisa dos professores da infância sobre os temas que a gente precisa desenvolver e trabalhar com as crianças, né? Então, achei muito bacana as referências que você trouxe, Magda Soares, sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente fala das questões do letramento, da alfabetização, uma das maiores referências que a gente tem, né? E a possibilidade também de ir construindo práticas, né? E sim, desenvolvendo uma autoria, né? Isso eu acho fantástico. Quando você falou assim, eu vou trazer uma prática, né? Que eu inventei, uma prática minha, eu já fiquei pensando, eu falei, poxa, que bacana, né? Uma professora autora também daquilo que ela está fazendo, né? Eu sei que você também é autora de livros, né? sim. Mas autora de práticas, né? As professoras precisam ser primeiro autoras das próprias práticas, não é isso? Com certeza, Fernanda. E como autora de livros, nenhuma das atividades que eu trouxe para o meu livro foram atividades que eu busquei aleatoriamente. Todas são das minhas experiências em sala de aula, né? A gente sempre. Então, o autor de livro é sempre alguém que veio da prática. E assim, a TV Escola traz essa contribuição para o professor, né? E o professor, ele é um eterno estudioso, ele é um eterno leitor. Então, a gente tem boas bibliografias, a gente tem o site do Ministério da Educação, que também traz muita coisa bacana, a TV Escola.
Tem um projeto, chama Alfa Letrar. É um projeto que a Magda Soares desenvolve no município de Lagoa Santa, em Minas Gerais, com escolas públicas, que ela traz muitas ideias de prática. E a ideia da prática nossa, ela nasce de outra prática, né? Então a gente constrói essas práticas, mas precisa da fundamentação, porque eu tenho que entender o porquê. Toda prática que nós elaboramos, que nós planejamos enquanto professora, ela precisa ter uma intenção. Porque eu preciso saber onde eu quero chegar, e sabendo onde eu quero chegar, eu consigo avaliar os alunos, as crianças. Eu não consigo avaliar se eu não sei onde eu quero chegar, né? Eu trabalhei com rima, por exemplo, porque eu quero ver as crianças evoluir em relação ao conceito de realismo nominal, que é a história do boi e da formiga. Quando eu Aham. tenho isso claro, a avaliação ela se torna mais visível, mais transparente. A evolução e desenvolvimento das crianças, ela fica transparente à nossa frente. Então, o estudo, o planejamento, isso tudo precisa fazer parte do repertório do professor. Todo professor é autor, autor da sua própria prática. Mas tem uma prática da minha colega que eu achei super bacana, eu não posso repetir na minha sala? Pode e deve. Se fizer sentido, deve, mas naquele momento você recria em cima daquela prática, porque tem sempre uma criança que vai tirar o seu chão. A gente chega lá com o material todo bonitinho e ela pergunta algo que você fala, poxa, e aí? Então, a minha sugestão também é, Fernanda, que as professoras criem perguntas, façam perguntas para elas mesmas, como eu fiz. Por que eu trabalho a rima? Não pode ser só por isso. Mas eu não sei responder. Convide um colega para pesquisar, manda um e-mail para a gente, né? Converse conosco, busque outros professores e vamos responder essas perguntas juntos. Nós precisamos criar perguntas para a gente responder e para poder investigar. Isso mesmo. E aí, aproveitando, Sibeli, que você trouxe essas ótimas referências acerca da construção da leitura e da escrita, vou deixar também uma referência de um projeto que é muito bacana, o projeto Leitura e Escrita, um projeto que também foi desenvolvido pelo MEC, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Projeto Leitura e Escrita na educação infantil, também como referência para todas as professoras e professores ampliarem seus conhecimentos, né, acerca da construção da linguagem, que a gente sabe que ler e escrever, né, existe todo um processo anterior, né, de construção da oralidade, da evolução do desenho, das próprias experiências culturais que a criança vai construindo ao longo da educação infantil, até ela conseguir organizar, né, todo esse pensamento, todas essas vivências em palavras, né? Eu acho que é isso, né? Também. E além disso, Fernanda, ainda tem o CEALI, né, que também é da UFMG, que é o Centro de Leitura e Escrita, que tem belíssimas produções e autoria. E você falando disso, eu lembrei sobre o nome, né? A gente está falando aqui de coleção de palavras, mas nos 2 e 3 anos eu começo a trabalhar com o nome. Por que que eu começo a colocar, trabalhar pelo nome? Primeiro, é uma palavra que está em todo lugar e é uma palavra de significado. Vamos pensar, se eu tiver uma cadeira e colar uma plaquinha cadeira, a criança não precisa ler cadeira para sentar. Ela sabe que a cadeira é para sentar. Então, ali não tem tanto contexto e significado. Mas se eu pedir a ela, vamos cada um pegar a sua cola ou a sua caixinha de tinta, porque agora a gente vai fazer uma atividade, ou pegar o seu envelope ou o seu lanche, lá tem o nome dela. O nome, uma palavra que tem tanto significado pessoal, emocional e que tem uma função social. Eu preciso ver o meu nome em alguns objetos porque é assim que eu identifico. E o nome é uma palavra estável, é um modelo de escrita estável. Por quê? Essa Cibele aqui não vai trocar o nome dela, o meu Cibele é com C. A vida inteira vai ser. Mas a cidade, o cinema, o sino, pode alterar. Então, não é uma referência tão estável, porque altera a letra, altera a posição da letra, mas o meu nome não. Então, a partir do meu nome, quantas hipóteses eu posso criar? E é por isso que a gente começa o trabalho com o nome aos 2 e 3 anos, por uma questão da identidade pessoal e social,
e também por ser essa escrita estável. Mas tudo isso, onde eu aprendi? Estudando. Estudando, lendo, olhando para a minha prática e falar assim: "Ai, será que está certo?". Para eu saber que está certo, eu preciso ler, né, eu preciso estudar. E bons materiais a gente tem disponível. Isso mesmo, se questionando, né, como você falou. E aí, Isso. só voltando a essa ideia do nome, Cibele, isso é muito comum também da gente ver. Uhum. Agora eu acho que menos, mas a gente ainda vê, né? Assim, às vezes, alguns autores já disseram pra gente da necessidade de se criar um ambiente alfabetizador. E aí a professora sai colando o nome de tudo na sala, né? Tá a porta, ela escreve a ficha da porta. Tá a cadeira, bota a ficha da cadeira. A mesa Isso. na mesa, né? Não é disso que estamos falando, né? Quando a gente fala do nome, é o nome próprio, né? É aquilo que nos dá o sentimento de pertencimento, como você disse. É a nossa identidade, é aquela palavra estável. O meu nome, Fernanda, ele será Fernanda em qualquer lugar que ele tiver escrito, né? Se minha mãe escrever esse nome na minha blusa, se tiver na minha mochila, se tiver no meu caderno, se tiver na lista de ajudantes da professora, por exemplo, né? Então, o nome, sem dúvida nenhuma, gente, eu acho que é um ponto de partida para a gente começar esse trabalho, né, de reconhecimento de letras, de, de diferenciação mesmo, né, de letra, do que é letra, do que é desenho, é, da quantidade de letras que eu uso para escrever, da ordem que vem as letras ali daquele meu nome, né, porque não é qualquer letra em qualquer lugar. Pensa também, Fernanda, sobre esse contexto letrado, não é? O que que é o contexto letrado? Eu já coloquei muito nome em cadeira e porta. Nós aprendemos assim em um determinado momento, mas foi por questionar a minha prática que eu entendi que isso não fazia sentido, né? Então é só a gente pensar quais são as palavras que nós precisamos ler, que é necessário ler para se comunicar. Afinal de contas, linguagem é comunicação, não é? Então, se eu tenho cadeira, eu não preciso ler o nome cadeira. Cadeira foi feito para sentar. Porta, também não. Eu sei que a porta abre e fecha. Janela, também não. Mas olha só, se na minha sala eu tiver uma mesa, um cantinho, uma prateleira, que sempre tem nas salas de educação infantil, eu preciso guardar as colas. Então, eu pego uma caixinha de sapato, uma caixinha menor, as colas ficam lá dentro. Do lado de fora, eu ponho a fichinha, cola. Na outra, eu ponho tesoura, né? O cantinho da arte, vou colocar arte, porque aqui estão guardados os materiais. Nome das histórias. Quais as nossas histórias favoritas? Então, eu escrevo na fichinha e retomo que eu sempre gostei de escrever com as crianças participando da produção. É muito melhor do que levar digitado, porque aí eu estou trabalhando esses conceitos, como eu já disse antes, direcionamento da escrita e tudo mais. Então, essas fichas com informações que eu preciso ler é que formam o nosso contexto letrado, não é? Vamos colocar uma caixinha, então, dessas de supermercado, não precisa ser nada tão elaborado. Vamos pintar, chama os meninos para pintar com uma tinta guache, decorar, e vamos colocar ali tudo que a gente gosta de ler. O que é esse tudo? É livro de história, é uma revista, é o jornal da cidade que tem uma informação importante, é uma campanha de vacinação, que eu estava passando na rua, recebi um folheto, por exemplo, sobre a campanha da gotinha, que as crianças precisam vacinar, não é? É uma folhetos de supermercado que tem fruta, essas coisas, que às vezes eu vou recortar para fazer um trabalho, mas ali tem uma letra, ali tem um número. Então, tudo que se pode ler, Isso, que tem a necessidade de buscar informação, este é um contexto letrado. Isso é letramento, não é? com certeza. Cibele, a gente já está chegando ao fim do programa, né? Mas eu acho que você trouxe muitas dicas importantes para as professoras, para os professores experimentarem em sala e também buscarem, né, por meio das referências que nós deixamos aqui. Gostaria de te agradecer muito, agradecer a sua presença, né? Se você quiser deixar algum contato das suas redes para as professoras, né, também te buscarem
em outros lugares, eu acho que seria interessante. Fernanda, eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui na TV Escola. Me sinto representada aí por todos os professores que assistem a TV Escola todos os dias. Podem me procurar. Meu Instagram é Cibele Mendanha, tudo junto e minúsculo. E meu e-mail mendanhacibele@gmail.com. Se quiserem sugestões, né? Podem colocar lá no assunto do e-mail, professora TV Escola, que aí eu já sei que é sobre esse programa e terei o maior prazer. São muitas práticas que a gente constrói. E a mensagem que eu deixo aqui é: professoras, nós não sabemos tudo, nós não temos que saber tudo, né? A gente não tem que dar a resposta imediatamente, mas a gente precisa investigar. Então, quando você não souber a resposta, busque com seu colega, com seu coordenador, nas nossas redes sociais, lá na rede social do Professores da Infância, que tem um monte de coisa boa, no CEALI, tem muita coisa boa para a gente poder pesquisar. Então, o nosso papel de professor é um papel de construção constante. Não se sintam envergonhadas ou tímidas porque eu não sei responder. Muitas vezes acontece, não sei responder. Vamos construir junto. Isso mesmo. Muito Eu que obrigada. agradeço. Então, professores, professoras, chegamos ao fim de mais um programa Sala de Professor Infantil aqui na TV Escola. Hoje conversamos sobre práticas de escrita e leitura na educação infantil e semana que vem eu volto com um novo tema. Então, até lá. Tchau!